Se você tem uma equipe de vendas que está brigando com a equipe de produto e desenvolvimento a todo tempo, você tem uma empresa normal. Isso é uma empresa normal. Agora, se você passa a ser uma empresa excelente, você passa a ter um excelente produto quando o seu time de vendas é apaixonado pelo pessoal de desenvolvimento, quando eles defendem, quando eles estão juntos. Assim, o normal é brigar, o normal é o pau quebrar ali. Mas se isso não existe na sua empresa, onde eles estão muito sintonizados, trabalhando bem, trabalhando em conjunto, então você tem um produto excelente e você vai ter um negócio excelente. Olá, eu sou o Kaká. Olá, eu sou a Mari. Esse é o podcast Start Growth Talks, o podcast que tem o objetivo de trazer insights e inspirações para empreendedores, para que eles possam passar mais rápido pelo Vale da Morte, né? E que ajude no crescimento de suas startups. Hoje vamos explorar um tema crucial, que é a importância de ter um sócio nerd na empresa. E hoje nós vamos ter aqui um profissional de alto nível, um profissional que a gente já conhece há muito tempo, que virou amigo, mas que tem aí uma visão muito legal de negócios, além, né, de infraestrutura, além de TI. E para nós é um prazer receber aqui o Maurício Silva. Muito obrigado. O Maurício é o nosso colega já de trabalho, né, Maurício? Já tem algumas histórias aí, mas a gente vai deixar para o decorrer da conversa para que ele nos conte um pouquinho mais. Vai. Deve. Legal. O que é o UX, Maurício? Fala um pouco aí de você. Primeiramente, é um privilégio já ser chamado de nerd no começo, né? Sem ficar constrangido. Já é um zerar a carreira para mim, ser chamado de nerd e não se sentir constrangido e também ser respeitado por isso. Meu nome é Maurício, sou nerd profissional, me apresento assim. Eu fui cofundador da Ponto Mais, cofundador da Volk e cofundador da UX, tá? Que é uma startup studio que opera aqui em Curitiba mesmo, tá? E o objetivo aqui é trocar uma ideia com vocês sobre o que vocês... como ter um sócio nerd, um sócio técnico, para poder fazer com que a sua startup, que o seu negócio tenha sucesso e também que não gere nenhum risco e nenhum tipo de dúvida sobre o futuro tecnológico dela. Perfeito. E Maurício, então para você, o que é esse papel? Qual que é o papel desse sócio nerd na startup? Legal. Na sua visão. O sócio técnico, o sócio nerd, ele é o responsável pelo produto. Isso considerando, lógico, uma startup de tecnologia, tá? Que é boa parte delas, né? Quase todas elas. Então, sendo que você, no futuro, está criando um patrimônio em cima de tecnologia, você precisa ter um sócio técnico ou ser o próprio técnico, tá? Estatisticamente, é mais fácil o empreendedor ser da área humanas ou da área de marketing, e então ele vai precisar de um sócio técnico. E, inclusive, por isso que a gente fundou a UX, justamente para poder suprir essa necessidade de mercado. A importância do sócio técnico, ela vai um pouco além da questão só do produto em si. Tem a questão da estratégia e também até no futuro, quando você vai solicitar um investimento ou vai até vender, porque o teu produto, se você fez em terceiro, fora de casa, com uma software house, ou se você não tem essa pessoa técnica que responde pelo produto, você está com um risco muito grande do seu produto no futuro não ter como ser mantido ou escalado. Então, faz parte da responsabilidade de você ter um sócio nerd, responsabilidade até institucional da empresa, né? De respeitar aquilo que está vendendo, tem que ter uma pessoa responsável por aquilo. E é importante que ele esteja no cap. Legal. Maurício, eu queria explorar um pouquinho mais disso que você falou sobre terceirização. É um ponto muito natural dos empreendedores, quando não vem da área técnica que você comentou, ele buscar uma terceirização. Então, procurar uma empresa que faça o desenvolvimento do produto dele, devolva esse produto pronto e ele continue, né, vida solo. Já ouvimos vários empreendedores, inclusive, que pretendem fazer stock options para um CTO, para colocar no momento e no lugar de um nerd técnico aí que a gente está abordando. Mas, assim, eu queria aprofundar um pouquinho esse problema. Qual que é o problema que você enxerga e quais que são os problemas do negócio dos empreendedores que estão nos assistindo, nos ouvindo, de não ter esse cara dentro de casa e terceirizar, colocar numa terceira e depois pegar o produto pronto? É um risco você terceirizar ou tentar até
criar um produto externo, às vezes tem uma ingenuidade. Eu vou falar um pouco de experiência aqui, acho que fica mais claro. Eu avaliei em torno de 80 projetos nos últimos 5 anos. Projetos que a gente investiu e ia construir. Desses 80, eu dei uma mapeada, são em torno de 18, são startups, negócios, que tinham um projeto, tinha já andamento, mas não tinha um cara técnico. Não tinha um responsável, não tinha um CTO, não tinha um responsável técnico, e ninguém do quadro societário era técnico. Ou seja, o produto foi feito por um terceiro ou por um monte de freelancer, um freelancer que foi passando, e aí o produto não funcionava, não escalava, e eles, desses 18, praticamente todos eles estavam o seguinte: olha, eu consegui o dinheiro para o seed, mas pediram para eu terminar o produto. Aí, olho para o produto, cara, desculpa, você não tem um produto. Você tem uma coxa de retalho que não vai para sobrar nada, vai ter que quebrar e fazer de novo. Então, teve 100% do que eu peguei, que veio com essa necessidade, tinha esse problema do produto ou não conseguir atender, ou de não atender, ou de simplesmente não estar conseguindo vender. Né? Teve um caso que foi engraçado. O empreendedor era muito bom, vendia muito bem, só que ele falou: cara, eu vendo e o produto não entrega. Eu não consigo... Na verdade, eu estou perdendo o cliente, não porque ele fica insatisfeito com o produto e sai. Ele não consegue usar no dia 1. Ele não consegue entrar. Eu vendo, ele assina o contrato e eu já saio com esse tipo de problema. Então, a terceirizar é uma coisa complicada. É muita ingenuidade você querer terceirizar a sua atividade fim. Se você é tecnologia, não tem como você terceirizar. Eu não lembro de nenhuma padaria onde a pessoa abrir uma padaria e ser um padeiro. É ingenuidade você tentar entrar na área de tecnologia achando que você vai terceirizar uma responsabilidade de fim. Então, a importância é fundamental, na minha opinião. Eu acredito que toda startup tech tem que reservar um cap para o CTO. Tem que reservar um cap. Isso é bom para os investidores, isso é bom para o risco do negócio, isso é bom para o futuro, isso é bom para o próprio time técnico, que vai ter uma figura de referência que está desde o começo. Então, ter um sócio técnico na fundação do negócio, eu acho fundamental, fundamental. A gente vê muitas startups aqui, a gente analisa, sei lá, esse ano aqui, acho que já chegou em umas 200 bits que a gente, só esse ano, né, Mari, que a gente viu, e muitas delas não têm um CTO, muitas delas... tiveram alguns efeitos com software house, por exemplo, de demora na concepção ou até a ideação ali errada, né? E eu queria te fazer uma pergunta, Maurício, dentro disso, né, dessa ideação que você começou a comentar aí, né, produto tudo errado, esse comentário que você fez ali que tem que refazer, né? Na sua concepção, qual que é o formato ideal para se começar a resolver um problema ali no desenvolvimento de um produto? Por onde que você começa? Por onde que a UX começa? E qual que é o melhor caminho na sua visão? Legal. Olha, tem várias formas de... Eu imagino. Vamos considerar primeiro o fato 1. Não tenho nada, vou começar. Vamos começar por aí. Não tenho nada, só tenho a ideia. Ideação, tá? ali. O cara foi lá, tomou um banho, teve uma ideia, falou: cara, é fantástico, eu vou sair. É um empreendedor, ou seja, tem capacidade de empreender, e eu estou considerando somente empreendedores, porque quando você vai para uma pessoa que ela é autossuficiente, ela é um empreendedor e é da área técnica, isso muda bastante, né, porque ela consegue ter uma autossuficiência maior, mas o empreendedor em si, ele, primeiro, vai ter que... Mas normalmente acontece isso, né? O empreendedor ele tem a ideia, ele fala: eu preciso de um nerd para resolver, né? Eu preciso de um cara para me ajudar com a parte técnica. Boa parte deles procuram um técnico, mas às vezes esse técnico ele não está no nível de ser um CTO, ele é só um técnico mesmo, só um desenvolvedor. Isso é um problema porque a ideia não vai ser criticada por alguém estratégico de tecnologia. Vai ser um empreendedor que não entende muito bem de arquitetura de software, de produto, e ele vai tentar criar isso com o desenvolvedor. E o desenvolvedor vai simplesmente aceitar. E aí é um problema que você vai ter um produto que o desenvolvedor fez, ele fez a função dele, mas o empreendedor não estava capacitado para poder fazer arquitetura, e vai falhar. Tá? Então, ou seja, temos o papel do desenvolvedor e esse outro papel que você vai comentar aí, né? Exatamente. Como eu geralmente faço e como eu atuo. Tá? Eu assino boa parte dos projetos da UX, então eu faço esse trabalho de idealizar junto com... Eu sou co-founder, né? Então eu trabalho junto com eles nessa idealização. E para mim... E aí, falando do outro lado, né? Você vai começar e tem um lado de quem está o produto também. A minha visão é que quem vai desenvolver o produto, a parte técnica dele, tem que partir do princípio que o produto tem que ser feito para o idealizador, para quem vai vender. Eu sempre falo isso, cara. Talvez o grande diferencial da minha carreira foi ter pensado e ficado muito próximo do departamento de vendas, pessoal de marketing, vendas e do empreendedor. Então, embora todo mundo comece vamos fazer o produto, vamos. Vai correr atrás de verificar personas, buscar no mercado, concorrente. Eu dou um passo bem atrás. Eu verifico o que aquela pessoa tem capacidade de vender.
como ela fala, como ela age, a experiência de vida dela, o estereótipo, como ele atua, como as pessoas veem ele. Porque se eu criar um produto que ele tem capacidade de vender, no tempo eu arrumo. Eu me viro com o persona, eu acerto depois, porque com persona você vai ficar para sempre tendo que lidar com personas, com tratativa de mercado, com concorrente. Mas se a pessoa estiver vendendo, eu vou ter caixa. Vai ter caixa. Pelo menos 30% da receita da empresa tem que ser em produto. Vai ter que ser em produto. Que legal. Então a gente arruma com o tempo. Agora, se você faz um produto que é excelente para o mercado, mas a pessoa que idealiza, que vai vender, que vai operar, que vai falar daquele mercado, que vai dar cara, não consegue falar daquele produto, aquele produto não reflete o que ela acredita, o produto, não, por mais que seja bom, não vai para frente. E eu vejo acontecer muito. Eu vejo mais produtos bons, eu vejo mais produtos ruins funcionando e vendendo por centenas de milhões de reais aí, de dólares até, produtos horríveis, onde o empreendedor é top. E aqui eu fico sempre pensando, o cara do produto que fez esse produto ruim, ele é muito bom. Ele é muito bom, porque ele conseguiu fazer o empreendedor vender esse produto, ele teve uma sinergia. Eu não vou dar exemplos aqui, mas teve casos recentes de que eu vi isso acontecendo. Eu falei, cara, não é possível pagaram milhões nesse produto. Mas depois, analisando bem, o cara do produto é muito bom, é foda. O cara foi lá e conseguiu fazer um produto que vende independente se não faz, o usuário lá não gostou muito, mas vende, está bem. Então, o que vende é bom. Eu sempre sei que se vende, está vendendo e o churn está controlado, é um produto bom. Se o elitizado, se a pessoa técnica acha o produto uma porcaria, que é o meu caso, que eu olho tecnicamente, acho uma porcaria, é irrelevante. O mercado, quem compra não é o desenvolvedor. Então, você tem que fazer o produto, primeiro pensando no idealizador, e depois, logicamente, em quem vai consumir. Como diz, com dinheiro no caixa, você arruma qualquer produto. Agora, sem dinheiro no caixa, esqueça. Não tem jeito. Então, o primeiro ponto, o empreendedor tem que estar feliz. Agora, se o produto já existe, que é o caso mais tenso, tem que ter coragem. Se você tem um produto que já existe e o produto é uma porcaria, tem que ter coragem. Esse é o único ponto, não tem outra coisa. É coragem para aceitar que está errado e resolver, saber dar passo para trás, que é importante, andar para frente é importante, mas andar para trás é tão importante quanto, né? E procurar uma pessoa técnica que possa te ajudar. Ou uma startup studio, como é o caso da UX, que vai ajudar bastante também. E essa relação, e até puxando você aqui, Mari, você é a vendedora nata aqui da Start Growth. Adoro ver. Então, ou seja, desenvolver um produto hoje, Maurício, a gente conversa com o time de vendas, ou o vendedor, ou o fundador vendedor, né, Mari? Como é que você vê isso também, Mari? Fiquei curioso, assim, né? Porque pra gente que é do marketing e vendas, é interessante ouvir isso. Não, a Mari já correu atrás de mim no corredor pedindo recurso. Várias vezes. Já. Acho que a máxima que eu tenho é quando um vendedor vem para mim e fala assim, cara, se eu tivesse isso aqui, eu ia vender muito. Eu falo, cara, você vai vender? Vai vender mesmo? Então eu tanco, eu me viro. Eu já fiz coisas que eu não queria. A gente já fez vários compromissos, né? Vários compromissos. Você vai vender? Vai vender, então beleza, vai ter o recurso. O Maurício, na jornada aí de Ponto Mais, a gente teve algumas situações em que precisava de melhoria de produto para vender e para ampliar, expandir o mercado e tudo mais. E aí, alguns, inclusive, porque lá na Ponto Mais eu não tocava a empresa de maneira geral, né? O Hendrik, que é o nosso CEO, mas eu tocava a área de canais e, na época, o Maurício era responsável por produto e eu falei, Maurício, nós precisamos melhorar algumas coisas aqui, porque senão essa expansão territorial, ela tem alguns quesitos locais, regionais, que tem que ser levado em consideração, né? Mas a gente sempre fez muitos compromissos. E o que eu gosto disso é que, na própria fala que o Maurício colocou, olhar o perfil do idealizador, que seja do produto ou do projeto. No meu caso, era um projeto. A gente estava expandindo com canais. Então, ter esse olhar de... Você está indo para onde? Minas Gerais. A gente estava indo. São Paulo, a gente estava indo, muito forte. Como é que a gente consegue conquistar esse mercado de São Paulo? Qual que é o estudo que a gente já conseguiu fazer? E aí ele olhava para a gente e falava, bom, vocês estão se comprometendo em vender esse produto? Quanto? Qual que é o ganho que a gente vai ter? E aí esse compromisso era um compromisso muito empresarial. É difícil de encontrar, por isso que eu falo que na abordagem eu já apresentei o Maurício de negócios, porque o Maurício sendo da área técnica, vindo da área técnica, é muito difícil de você encontrar perfis de CTOs que tenham essa visão ampla. E aí já vai uma dica aí para quem está assistindo a gente.
olhar para o negócio e não apenas olhar para a tecnologia que você vai usar, qual que é a funcionalidade que você tem que entregar, qual que é a periodicidade que é ideal para aquela empresa. Isso é padrão normal de um projeto que você precisa desenvolver. Agora, olhar para o negócio como um todo, enxergar que existem pessoas ali esperando, organizando, montando uma estratégia para seguir um próximo passo da empresa, se você não entende a estratégia da empresa, você acaba não ajudando. Exato. Até costumo dizer uma coisa que é bem... É uma frase que eu sempre uso. Se você tem uma equipe de vendas que está brigando com a equipe de produto e desenvolvimento a todo tempo, você tem uma empresa normal. Você é uma empresa normal. Agora, se você passa a ser uma empresa excelente, você passa a ter um excelente produto quando o seu time de vendas é apaixonado pelo pessoal do desenvolvimento, quando eles defendem, quando eles estão juntos. Assim, o normal é brigar. O normal é o pau quebrar ali. Mas se isso não existe na sua empresa, onde eles estão muito sintonizados, trabalhando bem, trabalhando em conjunto, então você tem um produto excelente e você vai ter um negócio excelente. É isso aí. E acho que tem que ter um cuidado aí também, né, Maurício? Eu quero ouvir você também nesse quesito. Legal. Vendas, vou usar a Mari aqui, vendas tem uma ideia. Não é passar para o desenvolvedor, é passar para um perfil. Qual que é esse perfil desse cara técnico, né? Você falou um pouco aí, mas, pô, não é para qualquer desenvolvedor, porque senão ele vai desenvolver o que vendas pediu e, às vezes, não faz as perguntas certas para vender, né? Legal. Como é que você vê isso? Olha, a pessoa de produto, tá? Aqui eu estou falando de software, que é onde eu realmente entendo, tá? Ela tem que ter 3 habilidades, ela tem que ter o cerne ela tem que ter um centro de 3 habilidades: negócio, marketing e técnico. Tem que ter esses 3. Esse é o equilíbrio, tá? Se você for só técnico, vai dar ruim. Se você for só negócio, você vai implementar um monte de coisa que vai falar para vender e não vai vender. E se você for muito marqueteiro que só quer mostrar, já era, o negócio não para de pé. Então, esse equilíbrio que faz as coisas funcionarem. A Mari até falou, você é muito marqueteiro, você é vendedor. Não é vendedor, eu sou técnico, eu continuo sendo técnico, minha característica é ser técnica. Mas para eu desenvolver a minha função, eu tive que me aprofundar no conhecimento de negócio e de marketing. Então, quando a gente fala do CTO, muitas vezes, quando a empresa vai crescendo, a gente tem outros cargos, né? Pessoas, gerências de produto, etc. Mas no começo, quando é só 3, 4 pessoas, o CTO tem que abrir a mente para negócio e marketing, não só técnico. Esse é o primeiro ponto. Tem que estar. Eu acho mais fácil, na minha opinião, ter um CTO técnico e abrir a mente dele para negócio e marketing. Eu sempre digo, é fácil. Quer fazer um CTO gostar de negócio e marketing? Dá dinheiro para ele. Dá promessa de dinheiro para ele. Olha, se a gente fizer, você vai ganhar dinheiro. O cara vai correr atrás. Ele muda, ele esquece até as firulas dele de tecnologia, esquece. Eu tenho certeza que esquece. E se ele não esquecer, não fique com ele, porque ele não é capitalista, ele vai fazer mal para o seu negócio. Então, criar um CTO que vai adaptar um CTO técnico, né, uma pessoa às vezes está de gerência e vai começar, é mais fácil, eu acho, do que pegar uma pessoa que não é técnica e tentar fazer ela ser técnica. Aí eu acho mais complexo. Porque a tecnologia não é uma coisa fácil. As pessoas estão com esse negócio de, não, agora só faz um cursinho ali e vai começar. Não, não é, cara. Tecnologia é uma base complexa, tá? Tão complexa quanto o marketing e negócio. Caramba, o cara de tecnologia tem que manjar de negócio, de marketing, além da tecnologia. Puxa, isso é fundamental. Para produto, você vai ter que ter isso. Você tem que ser generalista. É por isso, inclusive, que eu sempre digo que o melhor perfil, essa é uma opinião muito pessoal, tá? Eu estou com fone de ouvido ainda. É uma opinião muito, muito pessoal minha, mas assim, o nerd é o melhor gerente de produto. Por que o nerd? Porque ele tem que ter conhecimento generalizado do negócio. Então, o que o nerd faz? O cara inteligente, ele pega o negócio, ele vai lá ler, ele aprende e ele sai falando sobre aquilo. O nerd não, ele não se baseia naquilo. Ele vai ver quem é o escritor, quais são os outros livros, o que os outros estão falando daquilo, e profunda. Por isso que nerd geralmente adora quadrinho e fica brigando por tese de quadrinho. O Superman perdeu pro Batman. Então, é gostoso fazer isso, porque ele gosta de um conhecimento mais específico. Então, ele vai, mais profundo. Então, ele vai estudar profundamente assuntos que normalmente ele não estudaria na área de atuação dele. Por isso que eu digo que o nerd, na minha opinião, é o estereótipo do gerente de produto perfeito. O cara de produto perfeito, ele tem que ser nerd. E quando eu digo nerd, é nerd mesmo. Não é que nerd bombadinho de academia. Nerd, raiz. Raiz. Nerd bombadinho é geek. Fiquei pensando que é um nerd raiz. Nerd raiz. Nerd raiz. Nerd raiz. Nerd raiz. Tá, e aí, Maurício, são características de empreendedor, né? O tempo inteiro ele volta no ciclo de olhar para quem que está na frente do negócio. É interessante, muito interessante. E ao mesmo tempo, né, Mari, a gente vê muito cara de tecnologia que a gente conversa, que desenvolve produto,
né, que não tem essas outras marketing negócio dentro da seu... Às vezes até acha que tem, mas não tem, né? Mas... Não é a importância de fazer essa sinergia acontecer com as outras áreas, né? Só lembrando, não é uma coisa que eu fui lá e aprendi rápido, nem foi uma faculdade. Estou atuando com desenvolvimento de produto há 21 anos. Então, isso já errou muito. Já comecei... Nossa, eu errei muito mais do que acertei. Pode ter certeza absoluta, tá? E joguei muito código fora. Já fui desenvolvedor. Comecei como desenvolvedor, então... eu sou um daqueles privilegiados que já sabia o que ia fazer do dia 1. Desde os 9 anos eu sei exatamente. E eu estudo, praticamente, eu estudo dos 9. E comecei a fazer meus primeiros trabalhinhos com 12. E eu sempre fui desenvolvedor, não fiz outra coisa. Só fiz isso. Então, eu já sabia desde muito pequeno o que eu ia querer da minha vida. E desenvolver essas habilidades não são coisas pontuais. Mas hoje o acesso é muito fácil. Hoje é muito mais tranquilo você... as aceleradoras, empresas como a própria Start Growth ajudam a dar esse embasamento. É mais da pessoa técnica querer, tá? É mais da vontade. Por isso eu falo, se você for lá e falar, olha, você vai ganhar e o cara, ele vai correr atrás. Se não correr, tira. Simples. Não é o cara. É um cara que tem que ser apaixonado, né, pelo que faz também. Eu sempre comento uma frase que é muito famosa, que é, quando você é apaixonado pelo que você faz, você não trabalha. Todos os dias é um prazer, né, fazer o que você faz. Então, eu acho que é um pouco disso também, sabe? Evoluir dentro do que você mais gosta de fazer. E aí você tem que perceber se esse CTO está ou não na posição do que ele gosta de fazer. Se tem essa profundidade toda de conhecimento, é porque gosta de fazer isso a vida inteira. Né? Como o Maurício está colocando. E a gente fala muito do CTO, etc., mas porque quando começa, assim, geralmente ali você tem uma trindade ali do cara de vendas, o cara de negócio e o cara técnico, né? Sempre tem uma trindade normalmente, seria talvez até o ideal. O ideal, acho que é isso. Mas você pega uma startup que começou um pouco maior, com mais sócios, etc., geralmente tem uma pessoa mais alinhada ao produto, outra mais alinhada em tecnologia. Se eles se dão bem, também funciona. Tá? Concordo. Funciona. Desde que a conversa seja fluida ali, né? Dentro do que o negócio quer. E Maurício, me fala um pouco, cara, da sua trajetória, então. A gente tem um monte de molecada que talvez esteja aqui ouvindo esse podcast, né? Que está começando, pode ser até, sei lá, vamos dizer os molecados de maior. Esses dias a gente analisou um negócio que o desenvolvedor tinha 19 anos, né? E já tinha ali uma participação, nerd pra caramba também. Mas e aí, qual que é a trajetória para esse nerd, que às vezes é só de tecnologia, né, sair e ir para o mundo dos negócios e marketing? Qual que é a sua trajetória? Acho que você é o melhor exemplo, né? Como posso dizer, eu gosto de me falar que eu sou privilegiado nesse ponto. Eu não fiz mais nada na minha vida, né? Eu comecei com 9, estudando processamento de dados bancário. Eu passei numa provinha da escola lá, que estavam vendendo um cursinho lá de... E eu fiz a prova, fui bem lógico, me deram uma bolsa. Meu pai achou ruim, mas, poxa, fiz o curso. Aí fui super bem. O professor ligou e falou: ligou meu pai, compra um computador pro menino. Aí beleza, com 12 anos eu ganhei meu primeiro computador. E eu não lembro de mais nenhum momento da minha vida que eu tenha feito outra coisa a não estar perto do computador. Eu não lembro de um momento assim, agora eu parei, agora eu vou fazer outra coisa que não seja tudo. Então eu fiz eu tive muita vontade de aprender ali a parte técnica e tal. E aí quando eu estava com 17 anos, eu tinha a opção, né? Entrar na faculdade ou abrir o primeiro negócio. E eu estava com isso na cabeça. E eu peguei e falei, não. Olhei as grades. Eu falei, putz, mas o que vou ensinar nessa faculdade... Isso eu achei, né? Eu achei. Putz, o que vou ensinar nessa faculdade aqui... Putz, isso aqui é um mato... Isso aqui eu já sei. Eu já estava trabalhando. Eu já estava fazendo site. Cara, eu tinha sistema. Eu migrava sistema. Vendia computador. Fazia o diabo. Eu já estava tranquilo. Eu já estava tranquilo. Atendia, não. Eu comecei a vender com 12 daí, né? Porque daí o que acontecia? O cara pedia para formatar o computador dele. Aí eu falei, putz, mas eu estou formatando de graça. Eu tenho que dar um jeito de ganhar um dinheiro com isso. Daí, a partir daí, eu comecei a aprender a negociar. Então, foi um pouco meio que empurrado. Com 17 anos, eu virei para meu pai e falei, olha, não vou fazer faculdade e me dê emancipação, porque eu vou abrir o meu primeiro negócio. Então, eu abri o primeiro negócio com 17 anos, com mais 2 pessoas. Cara, nunca... O que você acha que vai acontecer? 3 pessoas, 2 de 18, 1 de 17, se unem para tentar montar uma empresa. Naquele tempo, estava tendo muito startup, todo mundo estava ficando bilionário. Pô, 6 meses a gente tá rico. O que você acha que aconteceu? Qual era o perfil desses 3, só para eu te dar uma resposta? Não, eles, assim, hoje são amigos meus até hoje, inclusive. Um agora é médico, o outro... Cara, era até engraçado, ele tem 2 metros e pouco de altura, e eu pequenininho, a gente ia vender junto no cliente. Ele era técnico e comercial, e o cara que é médico hoje não fazia nada, ele ficava parado lá, só enchia o saco. Mas ele é um grande amigo meu até hoje.
Então, a gente quebrou, a gente fez um fiasco. E aí, fiz a primeira negociação de empresa. Eu estava quebrado, não tinha o que fazer. Não ia, quebrado não, porque era só nós 3. Então, a gente não conseguia nem contratar funcionário. Mas a gente tinha lá uns 20 clientes, a gente se virava. Mas não ganhava nada, negociava mal, tudo errado. Começava a fazer sem contrato, o poker não pagava, era um inferno. E aí, eu fiz a primeira negociação. A gente hospedava os sites, os sistemas que a gente fazia num provedor de internet que tinha ali na região. Eu sou de Londrina. E aí, esse cara comigo ficou com dó e falou assim, cara, faz o seguinte, vocês são bons, fecha esse negócio, me dá os clientes e trabalha para mim. Aí, mas, cara, legal. Só que ele me deu um salário, assim, que eu jamais, nem sabia o que fazer com aquele salário. Eu ganhava muito mais, assim, eu tinha 18 para 19, era como se eu ganhasse hoje, assim, em torno de uns 7, 8 mil reais. Então, para mim, naquela época, eu estava acostumado a viver com meio salário mínimo. Aí, cara, eu falei, pronto. Saí, meti a cara e fomos lá, montamos a empresa. A gente montou dessa empresa, fizemos toda a parte tecnológica interna e tal. E aí depois eu acabei vindo para Curitiba. Mas a minha trajetória é uma trajetória muito... Eu não posso ser baseada, né? Porque eu tive desafios, mas eu também tive muita sorte. Tá? Eu tive muita sorte de saber exatamente o que eu queria. Tive uma sorte de... Não é sorte, mas assim, uma coisa ruim. Eu não fiz a faculdade, mas aí eu ganhei uma experiência de negócio muito grande, entendeu? Então, isso compensou. Então, eu acho que entre erros e acertos, a minha carreira não pode ser usada como parâmetro para ninguém. Acho que hoje tem que... Faz a faculdade, ignora boa parte das coisas, não fique muito tentado a ir para o botequinho da frente, estude de verdade. Quem vai fazer tecnologia tem que codar, não é só ficar estudando e vendo no YouTube, tem que codar, pega código, joga fora, pega código, joga fora, faz coisas absurdas, coisas que nunca vão funcionar, faz coisas ridículas. Bastante, para ter bastante experiência técnica. E aí, se aventure, procure quem é técnico, se procure uma pessoa de empreendedor que possa ajudar ele. Às vezes pode ser um sócio que vai abrir um primeiro negócio, ou faz o contrário, procura na própria faculdade, nos próprios ecossistemas, se aproxime. Uma dificuldade das pessoas técnicas é comunicar, né? Se relacionar. Isso é fundamental. Então, para minha carreira, se eu pudesse voltar atrás lá, aliás, se eu tivesse nascido agora, provavelmente eu iria por caminho de tentar melhorar o meu networking. Porque eu acho que aí eu teria mais chance de me aproximar de negócios sem ter que ter criado negócios. Então, eu iria mais para essa linha. Ou, eu sou meio carudo, eu aceitaria trabalho que não é técnico. Eu sou desenvolvedor, você então de analista de marketing. Eu ia tentar experiências em outras habilidades, porque é minha visão, isso é muito pessoal. O técnico em si, atualmente, ele fica muito confortável com a área técnica, porque paga bem, tem demanda. Então, se ele for um bom técnico, ele vai meio que ignorar os outros, porque ele já se banca muito bem com isso. Sim. Então, é meio difícil da pessoa buscar. E acho que a pessoa, quando está nessa idade, né, Maurício, eu vou usar um exemplo meu aqui, né? Eu fiz análise de sistemas, né? Uhum. Só que eu sempre trabalhei com vendas. Eu era vendedor. Mas raiz. Você é um nerd que deu errado, então? É um nerd que deu errado. E eu também, lá com os meus 14, 15, já formatava computador também. Era um nerd que formatava. O óculos não engana. Bem parecido, E aí, eu peguei e fui lá fazer análise de sistemas e trabalhando com vendas. E aí, eu cheguei, beleza, só que eu achava que ser nerd, trabalhar com tecnologia era fazer análise de sistemas, né? E aí, a oportunidade que eu tinha no momento era de fazer análise de sistemas e comecei a fazer. E aí, fui para uma empresa, foi o primeiro passo que eu dei para ir para uma empresa de tecnologia. Daí, cheguei lá como vendedor, não fui como ainda programador, né? Mas como eu tinha experiência mais de venda, fui como vendedor. Cheguei lá, olhei para a área técnica, assim, todo mundo com fone igual o que você estava aí, né? Eu falei, cara, isso não é para mim, né? E hoje eu vejo, dentro da sua fala aí, que na verdade poderia ser para mim, eu deveria ter entrado naquilo ali, porque eu nunca me arrisquei. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu desisti até da faculdade, fui estudar marketing, me especializei nessa área, vendas e etc, né? Mas o que a gente vê muitas vezes, a galera o sócio nerd, né, que procura, ele tem que se aventurar nessas outras áreas, né? Porque hoje o cara se forma, né? Ou ele estuda só isso e ele quer isso, ele quer colocar o foninho, cara, me fala o que é para fazer aí, que eu vou fazer. E esse acho que é o grande problema que você não teve na sua vida, você teve que vender, né? Você teve que se arriscar, teve que falar com o cliente, né? Uhum. Acho que esse é um grande diferencial que você destaca aqui para essa galera, né? Eu falo que, na verdade, a oportunidade, quando você falou que é sorte, eu falaria que é uma junção de oportunidade com
o espaço, né? E com o prazer de fazer, assim. Eu acho que isso que juntou e que criou o Maurício com a experiência, a tua expertise hoje. Porque essa história de sorte é meio... Eu acredito que o teu caminho você mais ou menos desenha, né? E você persegue esses caminhos e eles acontecem dentro da sua necessidade, oportunidade, enfim, que você cria dentro desse espaço. Legal. Então, eu acho que é isso. Você teve algumas oportunidades e você soube agarrar essa oportunidade. E de novo, a gente está falando de nerd, mas a gente está viajando nas outras áreas, marketing, vendas, porque... Eu entendo que a gente não está falando de um CTO na posição de nerd, como a gente começou nesse podcast aqui. A gente está falando de um perfil, que é um perfil que a gente está buscando, que todas as empresas de tecnologia procuram, que seria o ideal para estar na posição de nerd, de ser lá o CTO da empresa, participar, ter stock options, ter um percentual, um cap, como o Maurício colocou, para que a gente pudesse colocar, então, essa pessoa como nosso aliado. Eu falo nosso aliado porque eu sou da área de vendas, né, gente? Uhum. E eu nunca fui da área técnica. Não, isso é verdade. Até, só para vocês entenderem até como a UX funciona um pouco nessa parte. Na UX é uma Startup Studio, então na verdade, Startup Studio é um nome bem complexo, tá? Então, assim, Startup Studio, Venture Studio e Venture Builder estão meio misturadinho ali, tá? Startup Studio e Venture Studio estão quase a mesma coisa, e há muita controvérsia sobre esse nome. E Builder acho que está mais claro, e até a gente muitas vezes na UX a gente fala que é Venture Builder, porque o mercado de Venture Builder no Brasil já está mais aberto, as pessoas já entendem melhor. Mas, no nosso caso, como a gente vai ser cofundador do negócio, a nossa dificuldade técnica, a nossa dificuldade da UX é formar técnicos, desenvolvedores que entendam das três áreas. A Mari, inclusive, já fez um workshop com a gente sobre isso, se não me engano. Então, a gente tem eventos e o nosso treinamento não é na área técnica. Os meus desenvolvedores, as pessoas que estão ali, eles são desenvolvidas para serem futuros sócios de empresa. Então, a gente faz todo um trabalho para que eles possam fazer pitch, defender, fazer apresentação. A gente, com bastante frequência, cria projetos do zero para eles e eles têm que fazer isso em 1 ou 2 dias. Tipo, recentemente, a gente fez para uma empresa que estava analisando um produto com a gente. E tinha uma POC técnica nesse produto que teria que ser resolvido. Eu falei, nem investe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o meu time e eles vão desenvolver. Então, a gente fez um sábado de manhã e fizemos eles não só desenvolver a POC técnica, mas fazer uma arte dela, o nome, o pitch, defender. E aí, quando a gente entra nessa área, eu pego, por exemplo, um desenvolvedor, uma pessoa do administrativo e um marketing. E eles juntos resolvem aquele problema e apresentam junto e defendem. E aí a gente põe para competir, porque só apresentar não dá. A gente põe para competir e remunera o vencedor. Então, esse ambiente é necessário. Nas empresas, a pessoa técnica fica muito na técnica. E eu acho que isso é um problema. O seu mundo isolado, né? Tem que sair. É difícil. Né? O técnico, a pessoa de lógica, ela é mais reservada, ela normalmente não vai ser uma pessoa forte. Até costumo dizer para meus devs, olha, vocês não vão precisar se transformar no Silvio Santos, mas no mínimo vai conseguir dar uma cantada. No mínimo uma cantadinha, um pitch, vocês vão ter que fazer. Então, a gente faz esse aprofundamento de habilidades que não são natas do desenvolvedor. Né? Como é uma empresa de tecnologia, boa parte do time, a maioria do time é de tecnologia. Né? E tem gente que chama isso de sorte, né? Olha, em 6 horas, meio-dia, num sábado, a galera que um produto Marte é sorte. Eu acho que sorte vem muito de estar preparado, né, para o que vem, né? E acho que você sempre esteve preparado com a UX, com essas metodologias, né? Então, ou seja, você não aceitou o que vinha, né? Você estava preparado e tem gente que chama isso de sorte, né? Eu chamo de estar preparado para a sorte. Tem que estar preparado. Eu acho que quando eu falo sorte se você muita sorte passa na vida e você não diz que é sorte porque você não conseguiu obter, você não percebeu, né? Então, assim, para ter sorte, tem que ter preparo, né? É muito difícil isso não acontecer. E isso é bem legal. Na UX, a gente realmente nega mais projetos, porque é uma empresa que... Um estúdio, normalmente, ele vai ali de 3 a 4 projetos. A gente está acompanhando uns grupos internacionais de Venture Studio, Startup Studio, e 3, 4 projetos é o que a gente faz, tá? E, então, eu tenho que escolher bem o que vai fazer, porque é o meu cap. E o nosso negócio ele foi feito para ser pequeno. Né? É um negócio para ser pouca gente. E gente técnica. Personalizado. Né? E assim, é fantástico você poder... Para quem gosta de produto, é fantástico. Para mim, uma realização poder ficar para o resto da minha vida fazendo produto. Que é exatamente isso que a gente faz ali, somente produto.
Que legal. E Maurício, eu queria abordar uma questão mais agora de Venture Capital. Eu quero ver a tua visão. Aqui, a gente, quando avalia startups, é obviamente que a gente tenta buscar entender qual é a distribuição do cap table. E nessa distribuição do cap table, sempre a gente tenta entender onde é que encaixa o CTO, posição aí do nosso sócio nerd, né? Qual que é a tua visão em relação ao risco de investimento para uma startup que você olha e fala, olha, a gente está desenvolvendo ou estamos participando nós como operação da própria UX, desenvolvendo, entregando para esse empreendedor que teve a ideia, o idealizador que você colocou. Qual que é o risco que você enxerga, por exemplo, dessa participação ser externa? Existe um risco? Qual que é a abordagem aí que a gente pode deixar aí como recado, como uma outra visão, né? Porque terceirizar totalmente, acho que todo mundo já entendeu que tem o seu risco. Trazer para dentro, muitas vezes elas não têm. Então, essa opção da UX, como é que isso se traduz no mercado para um venture capital que depois quer ir lá investir nessa startup? Eu acho que até poderia, complementando, Mari, até o Maurício falar quais existem as opções e o que você acha mais recomendável, né? E se puder emendar também que percentual, muitas vezes, ideal, né? para o sócio técnico, percentual de um sócio técnico ou de uma empresa técnica como sócio, acho que é bem relevante. Vamos primeiro falar da pessoa, CTO. Perfeito. Né? O técnico, ele tem que ficar com uma parte da empresa, não tem jeito, tá? Uma das coisas que eu vejo com bastante frequência é o técnico, ele no começo fica part-time e depois ele acaba saindo de uma função e acaba assumindo. Enquanto o empreendedor fica full-time, fica part-time. Eu acharia, isso é uma opinião muito pessoal, a UX está na nossa tese, a gente lida dessa forma. Se a gente pega um projeto que já está em andamento e precisa de investimento em produto, nós avaliamos se o CTO tem uma participação muito pequena. Tá? Inferior a 10%, vamos lá, de 7,5%, eu já acredito um risco dependendo do momento. Se ele está num pré-seed, se ele está buscando seed e o CTO tem 5% a 7,5%, eu acho um risco. Tá? Depende muito de como vai ser. Às vezes o sócio é técnico, tem que analisar com calma. Mas eu acho que o CTO inferior a 10% aí, eu acredito que é um ponto importante. Agora, falando de Startup Studio, no caso da UX tem muita vantagem. Tá? O primeiro ponto é que, no caso do Startup Studio, ela é uma cofundadora, eu vou falar agora só de começando do zero. Tá? Então, ela começa antes do gráfico do Vale da Morte. A gente começa antes, a gente ajuda a idealizar. Então, quando o cara pisa no gráfico, ele já pisa preparado. Tá? A gente apoia não só na questão do produto. Então, quando você fala produto, eu estou falando jurídico, as questões, eu faço análise jurídica, eu verifico impacto geopolítico, econômico, a gente faz uma pesquisa muito forte em cima do próprio mercado que ele vai atuar, até porque muitas vezes a gente desiste do projeto ali na frente que fala para o empreendedor, já aconteceu várias vezes, o empreendedor ser muito bom, falou, cara, eu gostaria de te dar um outro projeto para você, porque você é muito bom, mas o teu não vai dar. Tá? Então, acontece isso, eu gostaria que acontecesse mais, tá? Mas é um ponto. Então, a UX ela começa ali antes. A Startup Studio, em geral, começa ali antes, tá? Então, ela entrega mais, ela entrega um produto rodando. Você vem com a ideia e eu te devolvo a chave na mão para você rodar, tá? E aí, o segundo ponto de uma Startup Studio que ajuda muito é que ela fica contigo, ela opera. Então, você tem um CTO, que é uma empresa, na figura de CTO. Isso faz inúmeras vantagens, de custo, de investimento, porque a UX ela reduz muito o investimento em produto, fazendo com que boa parte do que você pedir de seed ou de capital pré-seed ali fique para venda, que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é investimos em produto, a UX investe no produto, ela cria o produto, investe parte, investe o total produto para que o vendedor, para que o empreendedor fique com grana para vender em cima do investimento. Isso é um ponto fantástico. E falando em número, e aí esse número dói. Esse número dói demais. Assim. Até hoje eu não consegui identificar startups que falharam por não ter CTO, não ter uma figura técnica capaz. Tá? Mas nos próprios indicadores recentes, até da CB Insights, se você olhar ali as descrições da morte das startups e você for colocando, puta, aqui é o CTO, aqui é o CTO, aqui é o CTO, dá em torno de 70%. Porque o que sobra é briga, falta de dinheiro, essas coisas. Mas se você vai ver lá, é tudo market fit. O produto não vai, o produto não dá certo, o produto não tinha mercado. Se você olhar o gráfico da morte, você vai ver que ali tem muito mais impacto o produto do que o próprio fator externo e etc. Então, ali tem bastante, tá?
As Startup Studio melhoram bastante. Assim, tem um estudo muito legal, Max Pog, procurem assim, MAXPOG, tá? Esse cara fez um estudo muito legal. Tem a Venture Studio Index, ou MAP também, procurem no Google, vocês vão achar, que tem números muito legais. As startups que começaram a partir de um estúdio, 84% delas conseguiram o seed. Isso já é fantástico. Ou seja, passou suave pelo gráfico da morte ali. Pelo menos está passando, né? E desses 80, 76, 74 ou 76 pegaram o rank A. Fizeram o rank A. E 5% que foi para o rank A fez a IPO. Então, o número de efetividade é enorme. Tanto é que 84 contra 46. 84 de efetividade para o pré-seed, pro seed, contra 46 das startups que conseguem passar sem Startup Studio. Então, estão sem poucas no mundo ainda. Estão crescendo esse ritmo. No Brasil tem umas 10. Assim, 10. Acho que de produto mesmo, assim, de tecnologia, são pouquíssimas. Acho que tem umas exclusivas, assim como a UX, de produto, eu acredito que não chega a 5. Aí no mundo, acho que está com 800 e alguma coisa. Não é tanto assim ainda. Então, é um mercado legal. E o VC, o que a gente faz? Como a gente fala para o VC? Olha, essa startup que está com a UX, ela tem risco zero no produto. Ou seja, eu zero o risco do produto. Se eu não entregar, eu pago para entregar. Eu me viro para entregar o produto. Então, quando você entra para negociar um projeto da UX com um VC ou com um fundo, o produto é risco zerado em contrato. Isso é uma vantagem muito grande. Isso, para mim, é uma vantagem enorme. Tá? A segunda é que a gente não onera muito o cap. Uma Startup Studio fica ali em torno de uns 35%, 50% do projeto. Quando nós identificamos o mercado e nós criamos o produto, ou seja, uma iniciativa que parte da UX, e aí ela vai buscar investimento, ali a gente está com uma cota alta, tá? Mas a gente dilui até ficar uns 30% ali. Agora, quando o empreendedor já existe, nós temos uma forma de investimento bem legal, que fica inferior a 15% do cap, tá? E a gente faz uma conversão futura para verificar se o projeto, se ele bateu as metas, aí a gente faz uma equalização dessas cotas futuramente perto da rank A. Então, ele tem um sócio técnico que investiu no produto, ocupando menos de 15% do cap dele. Isso faz com que ele tenha na mesa um poder de negociação muito forte, muita liberdade. Então, é bem legal. E a UX, por outro lado, tem a vantagem de não onerar a mesa de negociação. O problema do sócio técnico é onerar a mesa de negociação, onde chega lá, ele tem muito cap e ele não vai colocar a grana. Aí complica. Então, a gente fez todo um trabalho, depois de ter errado um pouco, a gente, embora a UX só tenha 1 ano de vida, ela está treinando esse modelo há 5, então ela está no 2º ano de operação e ela foi criada a partir da Ponto. De dentro da Ponto Mais que a gente começou a estudar UX e criar. Então, a gente iniciou nossa operação com 3 projetos e uma venda já. 3 projetos e um que já tinha sido feito um investimento seed. Né? Então, a gente já estava experiente quando a gente abriu a porta. E hoje a gente está com 6 projetos em operação. Então, desculpa, 3 projetos em operação e 6 projetos no total. Legal. Puxa, muito legal. E Mari, dentro disso que o Maurício falou, né? Quando a gente avalia uma startup dentro da sua visão, e aí, tá com uma UX, tá com uma software house, uma venture builder, né? Como é que você olha esses percentuais que ele falou, 35, 15, dependendo ali, né? Como é que você olha na avaliação de startups como um papel de um VC para investir nesse negócio, na hora da avaliação ali? Sim. A UX entra como um cofundador quando ela pega esses projetos. Então, todos esses pontos que o Maurício colocou como menos risco, menos atuação pontual, que eu diria, né? Porque muitas vezes o empreendedor acaba iniciando sozinho. Isso é muito bom, sem dúvida nenhuma, traz uma segurança muito maior para o outro lado da mesa. É muito melhor uma UX estar com ele e ele ter uma participação e ainda assim investir no negócio, o que significa que ele está totalmente envolvido no projeto, do que você ter uma participação menor do que 10, que é o que ele colocou, que aí o risco continua existindo. Você pode dar um stock options muito pequeno só para dizer que você tem um CTO e esse cara mesmo assim não se engajar no projeto. E aí ele pode ir embora. E aí você, de novo, o risco está envolvido, está na mesa. Mas o mais legal que eu acho é que a visão do Maurício também, ela protege o empreendedor,
que é uma coisa que a gente sempre olha aqui na própria Start Growth. A gente olha se o empreendedor está confortável com aquilo. Dispor de 15% de cap table é bom para ele, ele vai ter ali a estrutura que ele precisa, o investimento que ele precisa, e além disso, ele vai ter fluxo de caixa, porque ele vai ter flexibilidade para usar o dinheiro dele de forma mais assertiva em marketing e vendas. Porque vamos combinar, a gente sabe, o próprio Maurício já falou isso durante o nosso podcast, que vender é super importante. Então, tem muito negócio que você fica com o produto, e fica com o produto, e fica com o produto, e o negócio não desenrola. Então, precisa de grana para investir em marketing e vendas. E a partir do momento que você distribui isso e pede ajuda para uma UX, você tem condições de colocar a alocação do seu dinheiro em vendas e marketing, que é tão importante no início, inclusive, do negócio. Exato. E aí entra o principal. O nosso lema ali é tecnologia para o crescimento. E justamente porque a gente vê que o crescimento da tecnologia não vem da criação do produto, mas da venda. Então, se a gente resolve o problema técnico, e no Brasil, o empreendedor em si, é mais fácil você achar um empreendedor que é nato, né, que ele é negócio e marketing, do que achar um que é negócio, marketing e tecnologia. Então, a grande maioria de pessoas, a grande maioria de empreendedores, eu acredito que tem mais especialização nessas duas áreas. Então, a gente resolve um dos problemas dele e pronto, matamos um problema. Quando ele entra num gráfico ruim, que é a parte da bacia que todo mundo está morrendo, ele está saudável. Porque se ele falar, cara, vou ter que pivotar, vou ter que fazer alguma coisa mais pesada, ou vou solicitar um Seed 2, deu ruim meu Seed, vou fazer um Seed 2. Se fazer um Seed 2 dizendo que vai arrumar o produto, esqueça. Morreu. Então, a UX só vai ganhar grana quando ela sair. Então, e é um risco, né? Por isso que o nome Venture Studio não faz todo sentido, tá? Faz todo sentido, porque, na verdade, se o projeto der ruim, a gente levou o prejuízo junto, tá? Esse é um ponto importante. E essa parte na mesma negociação com a gente é difícil, porque muitas vezes eu tenho que fazer o empreendedor entender que, no começo, eu estou correndo mais risco do que ele. Porque ele não vai vender no dia 1, ele precisa ter o produto. Então, eu faço o produto e invisto no produto. Se ele não vender, o risco é todo meu. Eu fico com um risco muito grande ali. Então, quando inicia um desenvolvimento, o maior risco é de quem está colocando a grana para o produto. Né? Por isso que o perfil é tão importante do empreendedor, de novo, e é por isso que existe a Start Growth. Exatamente. Porque aí a gente põe a mão na massa para ajudar ele a vender. E é interessante, antes da Start Growth, eu ficava provocando a Mari. É o seguinte, as empresas que eu estou pegando, elas estão parando ali. Onde você começa, onde você é boa. Eles estão parando ali, porque dali para frente tem que ser outro. E a gente fiquei falando muito para isso, até que ela estudou tal, e montou o Start Growth, e fez todo esse trabalho junto com o Kaká e com o Gilmar, acho que é fantástico a ideia, porque, de certa forma, vocês fazem uma continuidade do que a gente faz, do projeto, né? Do que a gente faz, não, é do projeto. Então, tem uma sinergia muito boa. Né? Então, na verdade, para a UX, o mundo ideal seria a gente criar o produto, validar o produto, chamar o Seed junto com vocês. Isso seria o perfeito para nós. Então, seria o perfeito. E na nossa visão também, isso é muito legal, só que a gente precisaria encontrar bons perfis de empreendedores. É o que a gente viu. Esse aqui, é o ponto. É o que a gente viu, né, Mari? Ou seja, um bom empreendedor com uma boa software house, Venture Build, Venture Software, né? E Maurício, acho que eu quero te fazer uma última pergunta para a gente começar aqui para o final, mas a pergunta é... Vou contextualizar um pouco, porque assim, a gente vê startups que contrataram uma software house, uma venture builder, e cara, a maioria dos projetos atrasa, muitas vezes eles pegaram ali a primeira grana, ali o primeiro cheque da empresa, né? E esse projeto era para estar pronto em 6 meses, ficou pronto em 1 ano, né? Então a pergunta é, como achar uma empresa que faz o que você faz, seja ela esses nomes todos que você colocou aqui na mesa, né? Mas que para não acontecer esses erros, para não ter esses prejuízos de tempo, né? Como que você, o que você destaca aí? Porque até a UX não vai conseguir receber todos os projetos do mundo, né? Então, como é que o empreendedor faz para achar essa empresa ideal? Pela UX trabalhar na área de investimento, na verdade, se você for ver no final do dia que a gente faz investimento, a gente nem considera... Bom, fábrica de software não é concorrente nosso, embora muitas vezes os projetos chegam em nós vindo ou com fábricas de software já com propostas. A fábrica de software eu não acho eu acho, na verdade, um péssimo início de projeto.
começar uma ideia tentando com uma fábrica de software, eu acho que não é legal. Por quê? Porque você está terceirizando a sua atividade principal. Às vezes acontece o seguinte, do cara ter uma ideia, ele quer uma coisa muito pequenininha. Ele só faz essa parte aqui, eu só quero ter essa parte para testar no mercado. Daí o que ele faz? Ele acaba contratando uma fábrica de software para fazer uma parte pequena. Esse investimento não é bom. Isso é um péssimo investimento. Por menor que seja o valor. É melhor, nesse caso, se você só quer testar, se você ainda não está seguro para isso, o freela é melhor que uma fábrica de software, porque você perde pouco. Tá? E também você não quer fazer uma coisa grande. Fábrica de software, o objetivo final dela é te entregar o projeto. Ela não está nem aí se você vai vender ou não. Por mais, e não estou desfazendo fábrica de software, muito pelo contrário. É a atividade fim deles, é vender o projeto funcionar. Ele não tem nada a ver com o risco do teu negócio se você vai fazer isso funcionar ou não. Ele vai executar o que for combinado. Tem fábrica de software mais comprometida com o resultado, existem. Geralmente elas nem falam que são fábrica de software, falam com estúdio, são mais nessa linha, é legal, só que são caras. Tá? São caras. Te digo que assim, frouxo, assim, uma coisa bem para falar em coisas pragmáticas. Um estúdio de software, uma fábrica de software que trabalhe com o mesmo viés técnico da UX, ela vai ter um custo hora de desenvolvedor médio de 220 a 280. Fácil, tá? Então é caro. Agora, se você pegar a fábrica de software que só tem HH, que só vai alocar a pessoa, lógico que esse custo reduz bastante, mas seu risco também técnico aumenta bastante. Então, eu vejo assim, se você vai começar, procure um sócio técnico, essa é a primeira opção, tá? Junto com essa primeira opção, você pensar numa builder ou numa startup studio, tá? Às vezes, algumas fábricas de software podem ter esse negócio meio oculto. Tipo, se chegar um bom empreendedor, a fábrica de software acaba investindo em você. Pode ocorrer, tá? Mas mesmo assim, aqui eu defendo as Venture Builders e Venture Studio no mundo. A Venture Studio, ela é feita para você ganhar, porque ela só ganha quando você ganha. Então, mesmo que você tenha uma fábrica de software que pivote o modelo dela para te atender, no núcleo dela, ela não pensa nisso. O núcleo dela é ganhar com a venda do serviço. Já a UX, não. Ela é pensada em tudo. Eu tenho jurídico, financeiro pensado nisso, até o pacote inicial de marketing, que é brand, essas coisas, a gente faz tudo aqui. Então, é mais do que simplesmente ir lá e pegar e fazer uma POCzinha. E produtos, e respondendo mais pragmaticamente as questões de prazo, quando o escopo é aberto, e o escopo é muito aberto, você vai ter problema de prazo. Isso é fato. E se o empreendedor, que é o que está lá na ponta, ele idealizou, e só foi feito um pequeno discover e iniciado o desenvolvimento, o próprio o empreendedor, no meio do caminho, vai mudar a opinião de muita coisa, vai mexer no projeto. Então, às vezes atrás, a culpa não é nem da fábrica de software, do nerd na ponta ali. É que o próprio empreendedor não foi bem calçado na idealização. Aí ele vai para o projeto com discover fraco e ele vai pedir para mexer, vai pedir para mudar. O que é natural em software, mas no MVP não. E aí o que vai acontecer? Vai dar pau. A UX não faz MVP que não possa MVP para teste. Os nossos projetos, eles vão no máximo, assim, o mais complexo a gente vai fazer em 8 meses para entregar um MVP funcional com venda, funcionando, tá? É o máximo 8 meses. A gente fica ali sempre tentando puxar para 6, 5, tá? Isso, assim, chave na mão. Uhum. Site, marca, jurídico, termos de uso, contratos, conta de banco, tudo que é necessário para faturar, chave na mão, vai e vende. Então, esse é o nosso compromisso. Por quê? Se ele entra com 8 meses, mais ou menos com uns 18, ele já está filé. Já pode entrar em Startup Growth e mandar bala. Isso é uma coisa interessante. As Venture Studios soltam quase 50% mais rápido. Passa para aquele vale muito mais rápido que startups que não estão com a Venture Studio. Então, assim, defendendo iniciar projeto, se você não tem uma opção, se não conhece, né, ou não tem a oportunidade de ter uma Venture contigo, uma Venture Studio, uma Startup Studio, procure um sócio técnico. Última opção. Seu pai tem uma fábrica de software, mesmo assim, ele tem que ser a última opção. Porque senão você vai começar o seu negócio lastreado numa dívida. Eu, pelo menos, acho que quando você vai iniciar uma ideia, você tem que ter sócio. E você tem que dar um jeito de fazer com o menor custo possível, e quem vai desenvolver tem que te ajudar a investir. E complementando aqui para finalizar, esse sócio tem que
saber vender, ser um cara de negócio, né? Que mais, Mari, que a gente pode eu acho colocar? que o resumo que a gente pode fazer aqui do bate-papo com o Maurício foi muito legal. O Maurício tem uma visão... Cada vez que eu falo com o Maurício, eu tenho umas visões de negócios a mais. Assim, insights. Que bom. Muito legal. O nerd serve pra isso. Mudou minha... Fica provocando Mudou o minha vendedor. cabeça. Vou começar a procurar mais software house aí para procurar startups também, viu? Mas eu entendo que, assim, além de tudo, né? Além do perfil ideal do empreendedor que a gente está procurando, nós também procuramos muito o investimento no perfil do empreendedor, muitas vezes. 60% da nossa avaliação na Start Growth é olhar para o perfil do empreendedor. Se ele vai dar certo, se ele está engajado. E aí, um ponto que o Maurício colocou, que daí, né, fazendo um resumo aí, gente, que nós, infelizmente, estamos terminando aí nossa conversa de hoje, é assim, além desse empreendedor ter o perfil ideal, que é ser engajado, ser apaixonado pelo que realmente você quer fazer, é você olhar para a questão do teu negócio, do que você pensou, na tua ideia, na tua idealização. Será que ela não está prematura? Será que você não deve aprofundar um pouquinho mais de conhecimento? Porque você precisa fazer um desenvolvimento aí de um protótipo, que é o que o Maurício está colocando, muito bem, e trazer para dentro da, né, para negociação, para dentro da UX ou para qualquer outra opção que você tiver no mercado, para ele ser desenvolvido. Mas se você não tem certeza do que você quer, qualquer caminho serve. Exato. Então, fica muito amplo, fica muito macro e acaba se perdendo e a própria ideia, inclusive, ela não vai ser tão valorizada se você tiver aí um bom contexto, uma boa pesquisa, uma boa análise, um MVP testado, enfim, tudo isso é importante vocês pensarem como empreendedores. E aí, Maurício, falando de percentual, quando você colocou de menos 10, é uma questão de um risco maior. Eu queria também deixar aqui, das opções que você colocou, né, terceirização, trazer um sócio, pensar nesses, né, cap tables e tudo mais, e trazer a opção também da UX, a gente traz a UX como um diferencial para vocês, empreendedores, que conseguem enxergar alguma coisa nova. Você mesmo colocou que é novo no Brasil ainda esse negócio. Mas é óbvio que aqui nós estamos comentando e tentando trazer para vocês as novidades de mercado. E é óbvio que existem aí tantas outras software houses que vocês podem consultar para serem parceiras de desenvolvimento de software e fazer a entrega do produto que você está procurando. Agora, se você quer alguma coisa diferente, vamos pensar um pouco fora da caixa. E aí está uma boa opção com o Maurício da UX. Eu resumiria dessa forma. É isso aí. E é legal, só para complementar isso, existe um momento, não na idealização, mas durante a hora que você vai ter que crescer, que vai ter um backlog de produto grande, onde o seu produto já está idealizado, já está funcionando, ele está com market fit, mas agora ele tem um backlog grande. Na minha opinião, aí a fábrica de software faz todo sentido. Porque você já tem um cara de produto, o produto já está ok. Você vai ter que acelerar. Na aceleração, sem ter que aumentar o headcount, a fábrica faz todo sentido. Faz todo sentido. Elas são especialistas nisso. Aí faz todo sentido. Inclusive, a própria UX, a gente não chegou nesse ponto ainda em nenhum dos projetos, mas no nosso plano se a gente precisar fazer escala rápida de questões de backlog técnico, a gente vai fazer com uma empresa de mercado. Elas vão alocar o recurso rápido e vão dar garantia. É uma boa forma também de resolver. Legal. Muito legal. Maurício, quero fazer umas perguntas rápidas para você aqui, estilo aquele perguntas com Gabi lá, sabe? Poxa, mas logo isso. Queria perguntar para você aqui, qual que é o livro que você acha indispensável para o empreendedor? Empreendedor, eu sou bem pragmático com o livro, bem pragmático. O Mítico Homem-Mês. O Mítico Homem-Mês. Fred Brooks. Esse livro é antiguíssimo, e praticamente tudo que você vai encontrar de falha ou de lições aprendidas num projeto de software é esse livro. Uau! Ele disserta sobre a mítica que para fazer um projeto você tem que colocar tantas pessoas versus por mês, né? Prazo e pessoas estão alocadas. E ele mói nisso, praticamente boa parte do que eu falei aqui, inclusive, ele é uma base para mim, tá? Então, esse é um caso bem importante. Eu acho que todo mundo de tecnologia e produto tem que passar por esse livro. Legal. E, cara, de onde vem sua fonte de inspiração? Né? Uma pessoa? De onde que você se inspira? Legal. Olha, eu não tenho muitas referências em pessoas, tá? Mas até o manifesto da UX parte muito numa visão minha de admirar negócios
que conseguem ser inovadores no tempo, vencer no tempo, tá? Então, eu fico sempre procurando ver os diretores, gerente de produto eu vejo também, de grandes empresas, tá? Então, eu sempre acompanho Amazon, Google, Apple, Microsoft, cara, eu sou, assim, tecnicamente, os caras brincam que eu sou muito da área open source, assim, então eu sempre fico zoando a Microsoft. Mas eles são muito bons em compras, eles compram muito bem, por exemplo, é um caso. Então, a minha inspiração vem das empresas que são inovadoras no tempo. Teve vários problemas, eles continuam inovando e continuam entregando resultado contínuo. Então, me inspira muito aquele que consegue vencer no tempo. Esse é o primeiro ponto. E de pessoas na área técnica, eu sim, sempre também acabo observando empresas, mas tem o... como que é o nome dele? Procura por Akiton Rails, esqueci o nome dele. Akiton Rails, ele fala de vários assuntos, tecnologia principalmente. Eu tenho uma visão muito parecida com ele tem praticamente a mesma idade que eu. E eu sempre acompanho ele, inclusive, nesse momento, estou contratando a CodeMiner, que é uma fábrica de software dele, para avaliar os meus desenvolvedores. Então, é uma pessoa fantástica para quem quer escutar. Só assim, tem que usar uma saqueira e uma caneleira, porque é brabo. E ele fala muita verdade. Cara, concordo com ele em quase 90% do que ele fala. Pode colocar que eu assino embaixo ali. Legal. E, cara, então, assim, se você pudesse voltar atrás, ou até se voltar no tempo, que conselho você se daria? Eu falei isso pro nerd, tem um monte de coisa sobre isso, cara. Mas a principal, coisa, assim, aquela que você fala, caraca... Vale falar de alguns assassinatos, alguma coisa assim? Não, né? Não vale falar disso, né? Não vale, né? Cara, eu acho que se eu pudesse... E se eu tivesse somente uma opção, tá? E não valesse voltar e passar essa informação pro meu... né? Pra dar um colapso temporal, se não pudesse isso... Eu provavelmente diria pra mim mesmo, cara, nunca comece um projeto sem assinar o contrato. Porque isso provavelmente foi o que eu mais fiz na minha vida. Boa. Começar um projeto e, vamos ver no negócio. Cara, puta, quem não errou esse? Esse assim, é um que... Importantíssimo. E, cara, que habilidade você acha imprescindível pro sucesso de um empreendedor? Para um empreendedor, isso é muito fácil. Para mim, é a comunicação. Comunicação. Comunicação, você consegue desbravar praticamente tudo que você precisa. Uma boa comunicação, você vai conseguir engajar, você vai conseguir transferir a sua ideia para frente, você vai conseguir delegar. Então, por mais que seja muito primária e muito ampla, se você perguntar na lata, para mim, comunicação. Porque quase é algo mais difícil de você aprender, tem um pouco de talento nativo, tem um pouco de personalidade, tem várias coisas envolvidas, e as outras habilidades podem ser desenvolvidas através da comunicação. Então, se comunicando bem, se escuta bem, então eu acredito que comunicação é fundamental. Legal. Você falou um pouco na sua fala aqui hoje, mas eu vou te perguntar agora para mais direcionado. Qual a sua opinião sobre a importância do networking para o empreendedor, para uma startup avançar? Olha, vai parecer até estranho isso, tá? Mas eu sou péssimo para o networking. Sou horrível para o networking. Provavelmente, meus atrasos de carreira foi causado por isso. E um dos sucessos da Ponto Mais foi porque o Henrique faz isso muito bem. Então, o Henrique fazia isso muito bem e eu sempre achei muito legal. Ele simplesmente saía de um lugar, ele falou, cara, eu vou falar com tal pessoa. Ele ia lá, enchia o saco do cara até falar com o cara e mantinha um bom network. Sempre foi... Eu sou horrível com isso. E eu acho que é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Eu faço isso mal, tá? Mas estou me policiando para melhorar. Esse é um dos pontos que está na minha promessa de 2024. Promessa de 2024 está lá, se comunicar. Fazer um network é importantíssimo. E a última pergunta, você indica alguma série, algum filme que você curte? Para nerd, cara, tem várias. Empreendedor não vai querer assistir. Mas então assim, se apaixone por Star Wars, Senhor dos Anéis... Tudo com essas coisas de nerds. Se apaixone por qualquer filme que... Pergunte para um nerd um filme que ele está vendo e veja. Eu acho que é o melhor caminho, tá? E aí depois tente pegar e entender por que ele gosta. Porque se você pergunta para mim filmes, eu vou falar, olha, comece por Star Wars. Porque, beleza, dali uma boa porta de largada. Né? Numa dessas tem um nerd escondido dentro de você e você não sabe. Então ali é um bom caminho, E depois disso, tudo que tem a ver com cultura nerd. E cultura nerd não é ficar... somente videogame ou pensando de forma mais superficial. Entre no lado do porquê o nerd, a palavra nerd é aqui, aquele cara que sofria bullying na escola, estudava e sempre passava de ano. Que hoje, provavelmente, é seu chefe. Provavelmente o seu chefe foi um nerd, né? Então, veja pelo lado mais psicológico do negócio ali.
Eu achei que o Maurício ia falar de IA. Não falou, né? Eu achei que ele ia citar um filme de IA. Tem um filme de IA muito antigo, do Christopher Lambert lá, chama Nirvana. É antigo, é um dos primeiros filmes da carreira dele, se não me engano, e que trata isso de uma forma muito boa. E, lógico, aí você tem, cara... não vou entrar nisso. Não vou, senão vai bugar todo mundo. Não vamos fazer spoiler. Mas aí, galera. esse do Nirvana, pra quem falou, cara, deixa eu ver como que as pessoas pensavam em IA no passado, tirando o Exterminador do Futuro. Esse é muito bom, muito bom. Vejam Nirvana, galera. Nirvana. Maurício, a gente quer te agradecer muito, de coração. Obrigado. É um amigo, um parceiro já, de longa mentor data. Um mentor Start da Growth. Start Growth também, já está mais do que aqui dentro. E a gente trouxe um livro para te entregar como um obrigado. presente aí, né? De ter participado com a gente nesse Start Growth Talks. E o livro é A Decisão num Piscar de Olhos. Opa, isso é bom. Sou imediatista? Ele fala, mas esse livro ele fala assim, que tomar decisões não é necessariamente processar as informações rapidamente, não é só isso, mas também é olhar que o desenvolvimento de uma boa ideia, ela sempre está envolvendo um filtro ideal. E aí você falou muito disso quando você falou de diagnóstico, de análise do modelo do negócio, do perfil do empreendedor que aparece. Então tem muito isso envolvido e, obviamente, que passa por pessoas, né? E Legal. você tem uma gestão super legal lá, né? Integrada com a galera, formando empreendedores aí. Então, obrigada por Legal. você estar Obrigado. presente. Esse livro Muito é seu. obrigado. Obrigado. Presente da Start Growth. E obrigada de novo Legal. por participar dessa conversa Legal. conosco. Foi um prazer. E precisando, sempre só atravessar a salinha aqui do lado. Estamos ali. Boa. Beleza? Grato, Valeu. Maurício, mais uma vez. Obrigado a todos também que nos acompanharam aqui, principalmente os empreendedores, nessa jornada desafiadora, né, de muitos erros e aprendizados. E participa aí com a gente, deixa o seu comentário, fala pra gente o que você está sentindo, ou o que você achou. E se tiver alguma dúvida, manda pra gente também, que a gente vai te responder. E agradeço e até o próximo episódio. Valeu. Tchau, galera. Tchau, tchau.